Fala, pai, vamos para mais um dia de dicas e palpites aqui no canal One Tipster. Hoje vamos falar sobre o Bahia, o Corinthians, o Sport, o Santos e muito mais. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Lembrando que esse conteúdo é para mais de 18 anos e aposte com responsabilidade. Vamos para o primeiro jogo do dia que eu separei para vocês, é o jogo da Série B entre o Curitiba e o CRB. O Curitiba nas últimas 5 partidas obteve 2 vitórias, 2 derrotas e apenas um empate. Por outro lado, o CRB obteve 3 vitórias e 2 derrotas. O CRB tem feito bons jogos, mesmo jogando fora de casa, está buscando o resultado e buscando sair do local onde se encontra na tabela. Analisando os times na tabela, o Curitiba ocupa a 10ª colocação e o CRB a 16ª colocação. É o jogo que os times vão buscar se afastar o máximo da zona do rebaixamento. Analisando esse jogo, eu vejo um jogo truncado, na qual as duas equipes não vão querer se expor. Por outro lado, eu vejo o CRB buscando o resultado pela posição que ele se encontra na tabela. Eu vou de um jogo para menos de 3 gols e meio, está pagando uma cotação de 1,20, que é uma excelente cotação para a gente agregar no nosso bilhete. Outra possibilidade é CRB para marcar pelo menos um golzinho, que é uma excelente dica também para a gente agregar no nosso bilhete. Vamos para mais um jogo do dia, o jogo que ocorre entre o Ituano e o Santos. O Ituano nos últimos 5 jogos obteve 2 vitórias e 3 derrotas. Por outro lado, o Santos, nos últimos 5 jogos, obteve 3 vitórias e 2 derrotas. Analisando os times na tabela de classificação, o Santos ocupa a 1ª colocação e o Ituano ocupa a 18ª colocação. Os times se encontram em posição diferente na tabela. Eu vejo um jogo que o Santos vai querer se impor para não deixar escapar a 1ª colocação do campeonato. E por isso eu acredito Santos empate anula, está pagando a cotação boa para a gente agregar no nosso bilhete. Outra possibilidade é um jogo para mais de 1,5 gols, está pagando a cotação de 1,30, 1,37, a depender da casa. O Ituano vai ter que se expor se ele quiser se livrar da zona do rebaixamento. Vamos para mais um jogo do dia que eu separei para vocês, é o jogo que ocorre entre o Cuiabá e o Corinthians. O Cuiabá dentro de casa, nos últimos 5 jogos obteve 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Por outro lado, o Corinthians não vem também numa receita tão bonita, nos últimos 5 jogos obteve 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Analisando os times na tabela de classificação, o Corinthians ocupa a 17ª e o Cuiabá ocupa a 19ª colocação. O Corinthians, se quiser se livrar do rebaixamento esse ano, vai ter que vencer as suas partidas. Aqui para nós, o Corinthians tem um timão e não merece estar nessa situação. Analisando esse jogo, eu acredito que o Corinthians não perca essa partida. Apesar de estar disputando outros campeonatos, eu acredito que ele não vá poupar jogadores nesse exato momento que se encontra. E por isso eu vou Corinthians, empate, anula, tá pagando a cotação boa pra gente agregar no nosso bilhete. Outra possibilidade é um jogo para mais de 1,5 gols, tá pagando a cotação de 1,50, que é uma excelente cotação para também a gente agregar no nosso bilhete. Vamos para mais um jogo, é o jogo que ocorre entre o Vasco e o Bahia. O Vasco nos últimos 5 jogos não vem de uma receita tão bonita, vem de 2 derrotas, 2 empates e apenas 1 vitória. Por outro lado, o Bahia vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O Bahia tem feito bons jogos, é um time que está mostrando um bom de futebol nesse campeonato. Analisando os times na classificação, o Bahia busca entrar na zona de classificação da Libertadores e ele não pode abrir mão de nenhum jogo se ele quiser se manter entre os 6 primeiros colocados no campeonato. Logo, ele ocupa a 7ª colocação e o Vasco vem na 10ª colocação. Analisando esse jogo, eu vejo um jogo aberto, na qual as duas equipes vão buscar o resultado e por isso eu acredito em um jogo para mais de 1,5 gols, tá pagando a cotação de 1,36, 1,39 depender da casa. Outra possibilidade é ambas as equipes marcarem, o Vasco está jogando dentro de casa e o Bahia é um time que se abre muito e busca o resultado mesmo jogando fora de casa. E por isso eu acredito nessa possibilidade, está pagando a cotação de 1,80, 1,85 a depender da casa. Vamos para o último jogo do dia, é o jogo que ocorre entre o América Mineiro e o Sport. O América Mineiro nos últimos 5 jogos obteve 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. É um time que marca gols, porém sofre gols
na maioria de suas partidas. Por outro lado, o Sport nos últimos 5 jogos vem de uma sequência boa, vem de 4 vitórias e 1 derrota apenas. Analisando os times na tabela de classificação, o Sport busca se manter no topo da tabela. Ele ocupa a 2ª colocação, logo atrás do Santos, e o América Mineiro a 8ª colocação. Se ele quiser também buscar esse tão sonhado acesso, ele não pode perder mais nenhum jogo, e ainda mais jogando dentro de casa. Eu acredito no jogo aberto, eu acredito no jogo para mais de 1,5 gols. Tá pagando a cotação de 1,37, 1,45, a depender da casa. É uma boa para a gente agregar no nosso bilhete. Outra possibilidade é Sport para marcar 1 gol. O América vai ter que se expor, vai ter que se abrir, e o Sport pode fazer 1 gol nesse jogo. E é isso, galera, ficamos por aqui, finalizando mais um dia de dicas e palpites aqui no canal. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, que são muitos jogos diariamente. Chegou a hora mais esperada do dia, a hora do nosso bilhete. Acompanha no próximo vídeo. Fui!